Antes de falarmos sobre o trabalho aqui, a unção que vem de vocês aí também, eu acho que é superior à unção que sai daqui. Se não for, empate, né? De preferência, 1-1. Falar um pouco, eu queria me ver ao coração de falarmos um pouco da nossa vinda para cá. Sentimos que nosso tempo lá em Itaporanga tinha se cumprido, inclusive a equipe que foi, né, dar aquele reforço, aquela animada na gente lá daí, da Patriarca, naquele processo ali a gente já estava orando, cogitando a saída, né? A saída nossa, havia a possibilidade de irmos para a Serra Talhada, mas a coisa não se concretizou. Lembro que alguns anos antes, por impulso, né? Não digo que foi um mover de Deus, porque de fato não foi, mas a gente queria sair de lá e mandamos um projeto para a CIB Nacional, Secretaria de Missões, como fizemos agora, né, para Bananeiras, para, no caso, há coisa de 8 anos atrás, ou mais um pouco, para a cidade de Patos. O projeto foi aprovado, tudo certo, Sueli sem paz, mas topando, sabe aquela coisa? E não falava nada comigo. Aí, na semana em que a semana que antecedeu a nossa ida para Patos, já com aluguel, com a estrutura pronta para começarmos os estudos bíblicos lá, me veio uma angústia pesadíssima. Finalmente, graças a Deus, veio essa angústia. Há angústias que são bem-vindas, porque quando a gente é teimoso, insensível, Deus trabalha, né? Até trazendo angústias. Vocês estão me entendendo, não é? E aí a gente Sim, recuou. pode falar. Mas hoje tem um trabalho consistente em Patos. Outro missionário assumiu, né, tem um templo próprio lá. Então, essa minha, digamos, determinação, não de acordo com a vontade de Deus, fez com que se abrisse um campo em Patos. Ou seja, eu abri, sem querer, as portas para um casal de missionários diferente da gente. E aí teve a possibilidade de Serra Talhada, mas Sueli entrou num processo de burnout. A gente já compartilhou isso. E adiante. De tal forma que, em 2023, andando por esta região de serra, né, aqui é chamado de brejo de altitude, mais próximo à capital, mais próximo ao litoral, estamos a 145 quilômetros só do litoral, enquanto que Itaporanga está a 415 quilômetros. Eu aqui, orando ao Senhor para onde iríamos, Sueli queria cidade grande, o Campina Grande, né, proporcionalmente à Paraíba, né? Ou João Pessoa. Eu não. Eu quero cidadezinha pacata, do interior, eu não quero morar mais em cidade grande. 21 anos em Itaporanga, a sede municipal com 15 mil habitantes só. Quer dizer, eu estou totalmente adaptado. Aí, com 50 e bote força de anos, eu vou morar na... Não vou a passeio, né? E aí, eu trouxe isso ali para aqui, né, para essa região. Isso ali, por que a gente não abre uma igreja aqui? Estatísticas, né, mostrando que a cidade tem uma resistência muito... Aliás, a gente percebeu isso depois, mas que a cidade cabia na cidade outra igreja, e eu a trouxe, não insisti. Ela viu o clima, a noite é bem gostoso, né, a noite aqui. No inverno chega a 14 graus, né? E assim, a sensação térmica é muito boa, que a gente está assim, no alto da serra, então tem vento, os ventos mais fortes, né? Sem impedimentos, né? De outras montanhas. Um ponto, né, positivo. E esse desafio também. Aí passamos uma noite aqui, depois, uns 2 meses depois, viemos de novo e ela foi gostando. Mandei um projeto para a CIB-PB, que é estadual, né? E a CIB nacional. Foi aprovado. E aqui nós estamos. O que achei interessante, acho que isso ali pode compartilhar, é a questão de como a gente escolheu a casa, como a gente foi conduzido para a casa, quem foram as pessoas
Vai entrar, Sueli? Sim, boa noite, irmãos, a paz, saudades de vocês. Nós não conhecíamos ninguém na cidade, né? Chegamos a pensar, ninguém, não tinha grupo de igreja, nada. Chegamos e as únicas pessoas que a gente conheceu de início foram os corretores de imóveis, né? E Deus é tão bom que coloca que a gente acabou conhecendo um corretor que é pastor em uma cidade vizinha, co-pastor, e ele assim foi instrumento de Deus para abrir portas, né, para alugar nossa casa. E, e ele começou nas primeiras reuniões, ele vinha para dar apoio para a gente, né, que a gente fazemos uma reunião na quarta. E o Eduardo, né, ele foi muito assim importante e foi trazendo amigos, né, e aí começamos o trabalho. Mas assim, a casa era do jeito que eu orei. Engraçado. E Que legal. eu orava por algumas coisas no sertão. Primeira, uma das coisas que eu orava, Senhor, não me deixe na menopausa no sertão, pelo amor de Deus. Menopausa numa temperatura de 40 e tantos 40 graus, sensação térmica que a gente nem sabe, era terrível. Meu E Deus. aí eu dizia para o Senhor, não, Senhor, não me deixe passar esse período no sertão, não me dê uma casa que tenha jardim, que seja ampla, e o Senhor nos deu conforme as nossas orações. Você E queria nós, um, você queria um refrigério. de fato, de verdade e de direito. Correto. Ai, ai, aí Deus nos conduziu, abriu as portas, né? E nós já estamos há 2 anos. A igreja ainda se reúne em nossa casa, porque é um grupo pequeno. E uma das situações assim que a gente precisa assim de intercessão, nós passamos, né, mais de 20 anos no sertão, mas nós encontramos muito mais resistência religiosa aqui no Brejo. Então, assim, há um catolicismo tradicional bem vivido. Existe um culto a padres na região, tem o Frei Damião, que é cultuado, e tem um padre chamado Ibiapina, que agora é venerável. Então, assim, a gente encontra muita gente com terço, assim, é um catolicismo vivo, assim, a gente pode dizer, as igrejas católicas, assim, bem cheias. Não, nós não temos, acredito que uma igreja evangélica aqui que tenha mais de 100 crentes. A Assembleia de Deus é uma Bananeiras não igreja, tem. Bananeiras não tem. E assim, então a gente já, o primeiro, né, momento que a gente pede de oração é que o Senhor quebre as resistências. Eu vivi uma situação interessante que primeira coisa que a gente fez quando chegou foi relacionamentos, né, com os vizinhos e tal. E aí nós tivemos o primeiro avanço no ano passado. E depois disso eu percebi que algumas pessoas começaram a me tratar Frieza. assim, com frieza. Eu quero conversa. Não quero nem dar abertura para que você me convide para participar. Eu percebi isso, assim, e eu disse, Pedro, aqui a situação não é brincadeira. Fora que a gente sabe que algumas pessoas... Não, tem uma família que eu tenho certeza que deixou de frequentar por causa da pressão religiosa, né, da família Os demais católica familiares, e né? os demais familiares. Acho que nós tivemos 3 casos de pessoas que deixaram de frequentar porque a família, não é? Gostavam, estavam se sentindo bem, mas aí É. os mais velhos, a mãe, o pai, os É, avós, chegaram junto e, ó, não dá, não convém, não você convém. está misturado com os crentes, né? Então, assim, a gente precisa muito, assim, porque a gente sabe que isso é resistência espiritual, né? Que isso é espiritual. Então, Com certeza.
E aí nós precisamos quebrar isso com oração. Não tem outro caminho, né? Nós percebemos que tinha uma vizinha que nos dias de culto, ela deixava a casa toda no escuro, né? Trancava tudo e fechava. A gente já está percebendo que já estão deixando a porta aberta, Luz acesa. a luz acesa. Já é um passo. É. E assim, então, primeiro momento, né, que a gente pede. Segundo, outra. Acho que vale registrar também para que quem vai interceder tem elementos mais assim, né? Um casal que veio de um estado que veio da Bahia e eles assim amaram, estão, inclusive ele que está dando um curso de eletrotécnicas e eletricidade aqui, formando Eu vi. eletricistas. É a nossa vocação também, né? A gente está vendo aqui o pessoal menos assistido, que tem um grupo, se existe desigualdade social, Bananeira seria, eu acho que poderia ser um bom protótipo, né? Com esses condomínios horizontais, né? Essa quantidade de gente com casas de campo aqui riquíssimos, né? Das capitais aqui, principalmente João Pessoa e Natal, e tem uma pobreza também. Os índices parece que estão melhorando. Estou ansioso para ver os dados do último censo. Mas os dados daqui, o IDH daqui era baixíssimo. Estava entre os piores municípios do estado da Paraíba. Eu fiz só por conta do curso de elétrica, né? E a gente está orando ao Senhor para ter outras possibilidades, a exemplo de Itaporanga, né? De assistência, né? De empoderamento, né? De capacitação. Então, esse cara é engenheiro, eletricista, aposentado, e eles estavam muito bem aqui. A mulher entrou numa depressão, num processo de rejeição, de isolamento, de tal forma que não vieram mais para o culto. Muito queridos, mas ela ficou em casa, cismou. E eu vejo, dentre outros aspectos, né, porque tem várias análises, que existe uma investida muito pesada do inimigo, porque o inimigo sabe, é inteligente, que nós pregamos o evangelho, que a gente chama aqui de evangelho coado. O evangelho que, se você aceita, você nasce de novo. Porque não tem escapatória, não tem maquiagem. E isso é uma ameaça terrível. Então, o inimigo tem investido muito em confusão nos relacionamentos. Nós tivemos um grupo, não era um grupo coeso, né, mas a gente diz um grupo assim, umas 6 pessoas que estavam, embora não tivessem comprometidos, mas estavam sendo relativamente assíduos aqui. E esse grupo foi embora de repente. Depois soubemos que teve confusão, teve mal-entendido entre os participantes, né? entre o grupo, né? Dentro do grupo, Certo. entendendo? E assim, para nós foi um impacto, porque 6 pessoas num universo de 12 pessoas, na época, acho que a gente estava com mais do que isso, eu estou lembrando aqui, no universo de 16 pessoas, é um impacto muito grande. Verdade. Então, muito investida na área emocional. Nós trabalhamos libertação de pessoas aqui, das que nós trabalhamos na área de depressão, que envolve feridas na alma, traumas, etc. Só 2 perseveraram. Nós trabalhamos, a gente vai lembrar aqui, 4 pessoas. Metade não, e teve uma que saiu falando, porque ela tem uma certa esquizofrenia, sabe, também, tomando remédio controlado, então é facilmente manipulável. Falando, difamando, distorcendo e colisões, né? Ou seja, em resumo, confusão nos relacionamentos. É barra pesada. Negócio não é. Mas temos uma coisa positiva, que é um casal que chegou de Maceió, e Deus trouxe eles. Deus trouxe eles para serem, vou falar baixo aqui porque a casa é bem vazada. E Deus trouxe eles para serem nossos vizinhos aqui. E eles estão bastante empolgados conosco, né? E animados, e querem ir fazendo propaganda, e querem trazer pessoas para cá.
Nós temos promessa, e eu acredito que foi de Deus, de que esse ano vai ser ano também de colheita, não só de semeadura, né? Então, estamos na expectativa, confiantes no Senhor. Embora não enxerguemos, mas a esperança, a fé é o que? A certeza das coisas que se esperam, né? Mas não se veem. Não é isso? É, é isso mesmo, sem dúvida. Tivemos 2 batismos, um senhor de 79 anos de idade, aposentado, é, era dono de uma rede de supermercados em João Pessoa e Campina Grande, está morando aqui, mas tem negócios ainda em João Pessoa, né? Então ele passa 12 dias em João Pessoa, 18 dias aqui, conforme seja. Ele e a esposa, congrega com a gente. E tivemos o batismo de Luana, que deve estar com o quê? Com 32 anos, Sônia? 32 anos casada. Inclusive, o marido dela foi um dos que foram constrangidos, em nome da tradição, em nome de Maria, nossa, né? Segundo a mãe dele, né? Nós não podemos trair Maria, coisa dessa linha aí, nessa linha, eu estou ilustrando aqui. E ele deixou de vir à igreja por obediência à mãe. Ah, então foi bem animador para a gente esses 2 batismos, né? Nesse universo aí de desafios iniciais. Motivo de Amém. oração. Motivo de oração ainda. Acho que está subentendido alguns, né? Isso. Se quiser organizar, mas tem um outro motivo, que é exatamente o louvor. Nós queremos um casal fixo aqui. Um casal que cante, de preferência, estou colocando o ideal para nós. Temente a Deus, que não tenha vida por preciosa, que cante, que pregue, certo? Para estar com a gente aqui, nos apoiando e vice-versa, e tendo uma experiência inédita, transformadora, radical, num contexto de campo missionário que está começando. Isso aí a gente continua orando. Temos um apoio, mas não suficiente para o que nós queremos, quinzenal, de uma igreja que vem um grupo, normalmente 5, às vezes vem 2 carros, 10 pessoas, e apoiam o louvor aqui aos domingos, quinzenalmente. Mas esse é o motivo de oração. O ideal é esse. Enquanto isso, esse suporte que se tenha, enquanto não vem esse casal, que nós tenhamos para que pelo menos seja todos os domingos assim um revezamento, né? Para o nosso louvor, porque louvor ao vivo é tudo de bom. Tantas igrejas com gente sobrando no louvor, né? E a gente aqui tão carente. Verdade, Oh, verdade. Oh, Jesus, é verdade, papai. Então tá é bom. isso. Então a gente já ouviu um pouquinho aí. A gente segue aliançado com vocês em oração, em amizade, parceria. A gente gostaria de poder enviar um casal aí para ajudar no louvor. Quem sabe, né? Precisa ser alguém que canta, né? Alguém que canta e que toca de preferência, né? Mas de É, qualquer forma, é o ideal. a gente segue aí junto nessa parceria, crendo que foi o Senhor quem os levou para aí e da forma dele, do jeito dele, no tempo dele, ele vai fazendo. Essas 2 vidas que vocês batizaram aí valem mais do que o mundo todo. Então, já é uma bênção gigantesca, né? Então vamos fazer assim, ó. Vocês vão orar por nós. Eu tenho aqui na sala do Zoom, eu estou vendo aqui Thelma Moreira, pastor Fábio, Thaís deve estar lá do ladinho também, Thaís, pastora Gidalva. Tenho aqui o Rogério, tem a Cida, Cacau, Rude, a Thelma Porto, que é a usuário do Zoom, o Carlos, eu tenho aqui Fabiano, Edivaldo, Tatiana, Isaías. E, e aqui no YouTube, eu tenho aqui, deixa eu dar uma geral.
o Ari, a Bia e o Miguel, a Gildete, o Hélio Pires, Daiane Neves, a Bruninha, escreveu que está com saudade de vocês, Bruninha, que está essa semana no hotel lá da empresa, trabalhando muito. A Ranúzia Tiburcio, Ranúzia, nossa intercessora, o André e a Maria, o Wellington, um beijo aí para o Wellington, para a Cris e para a galerinha. Fran Lima, Rode Souza, Lúcia Paixão, Valéria Chemelo, Fábio Maia, que está aqui também, e o Edson Geraldo Magalhães e a Cleusa. Então, esses irmãos todos estão aqui conosco. Então, agora vocês vão orar por nós, né? E depois a Thelma Moreira, a nossa oradora oficial de missões, vai orar também por vocês e por todos os que, assim como vocês, ouvem a voz de Deus, até a angústia percebe que vem de Deus, aquela angústia do não vá, Algumas, né? algumas, né? Algumas que elas são definitivas, assim, né? A gente percebe que é Deus mesmo dizendo para não fazer, para não ir, etc, etc. Tá bom, então orem por nós, a gente já agradece aí o carinho e esse tempo aí que vocês reservaram para nós. Orem por nós e depois a Thelma orará por vocês. Eu estou vendo aqui o chat ao vivo, aqui, o Zoom, né, no YouTube que coloquei. Vamos orar. Motivos de Tá, oração não foi dito, a gente vai orar então pelo que vem no nosso coração, de tá acordo com. bom, tá Ok? ótimo. Amém. Senhor, queremos bendizer o teu nome. Queremos te exaltar por esta igreja, te bendizer por, Pai amado, por ela ser ali referência, ser torre de vigília, ser luz ali no bairro. Bendito seja teu nome. Oramos pela liderança da igreja. Pedimos, Pai amado, sensibilidade espiritual, discernimento, para que a igreja possa ser conduzida da melhor maneira possível. Sabemos que sem o poder do teu Santo Espírito vai funcionar numa logística administrativa humana, até talvez competente, mas não terá a condução com a fertilidade necessária para que o teu nome seja glorificado e vidas sejam alcançadas com um genuíno novo nascimento. Amém. Que essa liderança, Pai amado, seja protegida antes de qualquer coisa, guardada contra as setas do inimigo, contra as seduções do inimigo trazidas por ele, contra as investidas astutas das trevas, que investe contra relacionamento, que investe contra, Pai amado, a disciplina quanto à oração, a disciplina quanto ao jejum, a disciplina contra, de maneira mais específica, a oração conjunta, com tempo. Aleluia. Queremos, Pai amado, pedir pelo rebanho, que seja um rebanho fértil, que seja um rebanho, Pai amado, não seja como diz aquela analogia, não sejam mulas que não são férteis, mas sejam por sangue, Senhor, e possam dar muitos frutos, pregando o Evangelho, Pai amado, com fluidez, como a tua palavra fala, se tornando fonte de água viva. Aqueles que estão com pedras entupindo, Senhor, este poço que é o rio de água viva que sai dentro de nós, possam ser desentupidos, Pai amado, o mundanismo, o envolvimento com as atividades que não são atividades que trazem frutos, que não trazem evangelização, que não redundam em oração, mas que abafam o mover, o fluir do teu Santo Espírito. Que seja uma igreja que tenha o Senhor em primeiro lugar, que busque ao Senhor em primeiro lugar e que saiba, cada ovelha que está de acordo com a vontade de Deus, falando a coisa certa, vendo a coisa certa, Pai amado, no lugar certo, movido pelo teu Santo Espírito, com muitos frutos.
eu quero, Pai amado, em nome de Jesus, pedir também, concluindo, que esta igreja tenha problema de espaço, por conta da quantidade de pessoas que vão se converter ainda, mas também que ela tenha também um discipulado, Pai amado, profundo, preciso, e que ninguém fique com fome nem sede, mas que possam ser tratados na fundamentação bíblica quanto ao louvor, à adoração, ao priorizar o Senhor, como também na transformação de caráter, comportamento, relacionamento horizontal, proporcional à grandeza, à melhor, à sublimidade do relacionamento vertical com o Senhor. Eu oro assim, agradecido, no nome santo de Jesus. Amém.